Tranquilo? Beleza? Prazer, Felipe Robledo, se você já me conhece aqui do canal, muito obrigado. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, espero que goste. E se puder, obviamente, se inscreva, ative o sininho para você sempre ter acesso aos vídeos que saem segunda, quarta e sextas com resoluções de questões. E na verdade, o vídeo de hoje ele é um pouco diferente do que a gente costuma fazer sempre. Eu não vou diretamente resolver uma questão aqui, abrindo ela para você. A ideia hoje, certo? A gente está ali às portas do Enem. Se você está vendo esse vídeo agora, em janeiro de 2021, a ideia básica é tentar mostrar para vocês, de maneira geral, como resolver e acertar as questões da prova de humanas. Isso diz respeito para você que estudou muito, que conseguiu estudar, ou para você que, por N fatores que essa vida de meu Deus aí coloca pra gente, não conseguiu se preparar da forma que você queria. Mas calma, respira, porque nem tudo está perdido. Vamos lá, olha só, vamos entender o seguinte. O Enem, certo? A prova do Enem, ela tem uma característica que é muito dela, que é o seguinte. Primeiro ponto, não existe pegadinha na prova do Enem. Não existem questões com exceto, com a incorreta, certo? Não existem questões de verdadeiro ou falso, ou questões de 1, 2 e 3. Então, isso já é um ponto positivo. Você não vai para uma prova que vai querer fazer pegadinhas com você. E o mais importante é uma prova, óbvio, é uma prova de ciências humanas, então, obviamente, se você tiver na sua cabeça o conteúdo, certo, da área de conhecimento, se você tiver o conteúdo histórico, é óbvio, por exemplo, no meu caso, que vai, às vezes, facilitar. Mas nada disso é tão importante ou necessário assim para que você consiga acertar uma questão do Enem. Porque, olha só, entenda o seguinte, toda questão do Enem, ela é montada com elementos pré-textuais, certo? Com elementos anteriores pré-enunciado, certo? E com o enunciado em si. Vamos lá. O enunciado do Enem, ele geralmente está composto ali de uma contextualização, de um contexto ali de onde você está. E aí pode ser um texto de um historiador, ou de um sociólogo, um geógrafo, ou uma reportagem de jornal. Pode ser uma imagem, pode ser uma tabela, pode ser um mapa. Tem sempre elemento ali, certo? E o enunciado, ele é sempre composto, então, desse contexto, que está ligado a alguma coisa, aliado à voz de comando, ou seja, aquilo que a questão quer. E aí, para você, a chave da questão é: não abra mão do elemento anterior ao enunciado. Não abra mão de ler o texto. Não abra mão de analisar a imagem. Não abra mão de analisar a tabela, o mapa, porque eu vou te contar uma coisa que é real. A resposta está exatamente lá. Na questão do Enem, o seu enunciado, a sua voz de comando, relaciona-se diretamente com o elemento base da questão. E aí, para que você entenda um pouco mais isso, se você é novo aqui no canal, eu vou deixar aqui no link alguns exemplos de vídeos aqui do canal, no qual eu te demonstro exatamente isso. Vou deixar aí algumas questões já resolvidas no canal, no qual eu te mostro que a resposta, muitas vezes, não necessita de um grande conhecimento histórico, mas sim de uma lógica de interpretação de texto, de imagem e desses elementos. Então, esse é o ponto. Na verdade, toda a sua lógica para resolver a questão do Enem está nisso. Só nisso. Não abdicar da ideia que vem anterior ao enunciado e, principalmente, ler com calma o enunciado, ler com calma a voz de comando, certo? Ler com calma o texto e, principalmente, fazer o simples, colocar a opção que responda aquilo que é perguntado, porque esse é um outro elemento importante no Enem. Nenhuma das opções que ele coloca entre A e E serão absurdas, serão completas inverdades, porém, não 4 das 5 não vão responder aquilo que a pergunta está dizendo. Então, por exemplo, eu sei que você vai ver questões, eu vou colocar uma aqui, por exemplo, dentro desse, que você vai ter que é um contexto que ele é real, ele acontece, é algo que é fundamental, que faz parte da história do Brasil, mas que não responde o que está sendo dito no texto. E a pergunta está de acordo com o texto. Então, essa é a primeira questão chave de uma prova do Enem. Você entender que você vai responder simplesmente o que a pergunta quer e simplesmente relacionado ao elemento anterior denunciado. É só isso que você tem que fazer. Acalma o coração que vai dar tudo certo.
Outra questão importante para você que vai então querer agora dar uma preparada, lembra do seguinte, tá? Existem assuntos que vão ser recorrentes do Enem. Por exemplo, questões sobre minorias. Negros, índios, mulheres vão aparecer no Enem. E quando aparecer no Enem uma questão dessa, ela geralmente está relacionada à questão de políticas públicas, afirmativas, da importância da valorização, de você discutir a ideia de uma estrutura social desigual. Isso vai aparecer. Minoria étnica é um tema que cai muito no Enem. História antiga, por exemplo, que a galera fica meio desesperada, porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não vê muito história antiga. Calma. Geralmente está relacionada à questão de terra, cidadania. Lembrando sempre, por exemplo, que quando a gente fala da Grécia, o berço da democracia, vamos lembrar que o conceito de democracia ele muda ao longo do tempo. Se a gente olha para uma Grécia, berço da democracia, ela não seria nem um pouco democrática daquilo que a gente hoje entende como democracia. Então isso vai aparecer. As relações sociais, as relações de poder. Não vai aparecer classe social, como se dividia a pirâmide social de Esparta ou de Atenas. Não, fica tranquilo. Escravidão é um tema que vai aparecer muito para você, mas muito naquela lógica de você entender o protagonismo dos escravos e ex-escravos, dos negros africanos, descendentes de africanos, no processo de abolição, te trazendo movimentos no qual você tem um protagonismo negro nesse movimento. É importante. Outra coisa que é muito clássica de aparecer no Enem, patrimônio histórico. Patrimônio histórico material, patrimônio histórico imaterial, certo? Ou seja, a importância, por exemplo, dos museus contestando a ideia da memória, mas também contestando a ideia de grande parte dos museus europeus são feitos a partir de saques às nações dominadas pelo imperialismo, certo? A ideia dos símbolos que você vai escolher para colocar, por exemplo, em estátuas, a questão da dança, a questão dos padrões culturais. Já caiu no Enem, por exemplo, a ideia da congada, da ideia da Igreja do Rosário em Tiradentes como forma de você retomar uma valorização de uma questão africana que tinha sido perdida ao longo do tempo. Então esses são temas, são elementos que costumam aparecer muito no Enem. A parte do Brasil República, por exemplo, é algo muito clássico. Agora, o principal para que você entenda é isso que eu disse até então. Fique tranquilo, fique calmo, olhe com calma as questões, olhe com calma o texto, leia com atenção e não tenha medo da resposta óbvia. Não tenha medo de responder exatamente aquilo como se fosse quase, muitas vezes, uma prova de linguagens de interpretação do texto. Eu sei que muito professor fica meio chateado quando a gente fala isso, mas então vocês estão desconsiderando a ideia do conteúdo histórico. Não, não é isso. O conteúdo histórico que ele está lá, ele vai te ajudar. Mas você muitas vezes vai olhar para a questão no meio do caminho e vai perceber que ela simplesmente vai ser como responsável, como resposta, você complementar ou você determinar, defender aquilo que é meramente dizer o que o texto já te diz. Nas imagens, quando você vai ter, por exemplo, os elementos metalinguísticos ali, a questão de um pé, por exemplo, identificar um pé descalço como sendo relativo a um escravo vestido, ou a questão de uma questão clássica do Enem sobre a ama de leite e a relação escravo-prata que você tem ali, certo? Outra coisa. Sabe aquela referência no texto? Dá uma lida. Você vai se surpreender como muitas vezes você consegue matar a questão olhando também simplesmente essa referência, certo? Então a ideia de hoje era um vídeo curto, não era um grande vídeo de discussão. Esses vídeos vão estar aqui na descrição. Mas tentar acalmar você, tentar mostrar para você ali elementos que vão te facilitar no entendimento de uma boa resolução para uma boa prova de humanas, que você possa tirar o máximo de pontos possíveis na sua prova no Enem. Beleza? Abraço, um beijo, espero que tenha gostado. E aí, mais uma vez, se puder, se inscreve no canal se você não conhece. E a gente tem uma porção de questões para que você possa resolver e entender exatamente isso que eu disse para vocês aqui nesse vídeo. Beleza? Até a próxima.